Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essa igreja que o mundo precisa, essa igreja que Deus deseja que nós sejamos. Eu não estou falando sobre estrutura, eu estou falando sobre o corpo de Cristo, e exatamente sobre isso que Paulo está falando quando ele diz: agora eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor de seu corpo, que é a igreja. Então é isso daqui que é a igreja, o corpo de Cristo. E Deus deu o privilégio que esse corpo fosse para ser melhor pastoreado, para ser melhor cuidado, ele fosse fracionado em pequenas comunidades nessa terra. Bem, primeira coisa que nós precisamos definir é se plantação ou é implantação. Uma vez perguntaram num grupo de WhatsApp se existia esse negócio de plantação mesmo, ou se era um evangeliquez errado, e a verdade é que os dois termos estão corretos. O primeiro termo, plantar, é figurativo dentro da teologia evangélica para a implantação de uma igreja local. O que ele traz? Ele traz aquela essência de cultivo. É como aquela parábola da semeadura. Nós entendemos que a igreja, ela não é plantada por determinado homem. Quem dá o crescimento para isso é o próprio Deus. É Deus que dá o crescimento. Essa missão é uma missão de Deus. Por mais que eu queira que ela cresça, por mais que eu queira que ela se desenvolva, é Deus que vai fazer, que está controlando esse processo. E quando eu tento assumir o controle disso daí, eu posso simplesmente desenvolver coisas mecânicas. Então a plantação é o processo divino, a implantação ela está dentro da cooperação humana. É a alocação de um templo, é o estudo do melhor lugar, é a definição da teologia sistemática que vai ser dada naquela igreja. Mas toda essa implantação, que é o privilégio que Deus dá ao homem de cooperar, está submissa a uma plantação. É Deus que quis vocês aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer você aqui. Esse não é o melhor lugar do mundo, mas é o melhor lugar para nós hoje. Plantar igrejas é o ato de reproduzir comunidades de adoração que refletem o reino de Deus no mundo através da proclamação do Evangelho vivo. Plantar igreja é comprovadamente a forma mais efetiva de assegurar que o Evangelho permaneça em um lugar por mais de uma geração. Eu fui missionário na China durante 7 anos e é interessante que uma vez eu cheguei a gente trabalhava em vilas remotas, com projetos de misericórdia, com perfuração de poços, construção de cisternas e análise de água. E teve um terremoto numa cidade no interior da província em que a gente vivia, e eles chamaram, a igreja local chamou a gente para estar lá presente, para ver se a gente poderia fazer alguma coisa, levar remédios e alguma coisa do tipo. Quando eu cheguei lá, eu sentei com aquele pastor daquela igreja e perguntei qual que era a história da igreja. Ele falou: olha, nós temos aqui, na verdade, nessa cadeia de montanhas, mais ou menos 120 igrejas. Nós somos 3 pastores só, formados, com estudo e tudo mais. E diversos obreiros, mas nós temos 3 pastores que estudaram mais. E eu perguntei: mas como é que é a história dessa igreja? São 120 igrejas, então não é da noite para o dia. Ele falou: olha, essa igreja ela remonta de tempos um pouco mais distantes, onde ingleses, onde britânicos vieram para cá, para a China, pregar o evangelho, e eles evangelizaram muita gente, e eles até abriram um projeto com futebol aqui na província. Olha só que interessante, teve até um projeto, e esse projeto era exatamente para dar entrada, para ajudar eles a entrarem nos lugares e conhecerem mais pessoas. E teve uma revolução na China chamada Revolução dos Boxers, onde muitos missionários foram assassinados, foram expulsos daqui da China, e esses missionários eles foram expulsos, foram mandados embora da China também. E aí esse lugar ficou sem pastoreio, ficou sem essa liderança. E quando houve a reabertura para missões, lá na década de 90, esses outros missionários de outras nacionalidades, inclusive americanos, de outras nações, eles voltaram para essa região porque eles sabiam que tinha a história desse grupo
que já tinha, nesse lugar que já tinha igreja plantada. Então esses missionários voltaram para aquela região sem muita expectativa de que ainda iam encontrar resultado ali, pensando assim, não vai ter nenhuma igreja mais plantada ali, mas é um lugar que já foi semeado o evangelho, quem sabe a gente encontra uma pessoa mais velha que já foi na igreja e tudo mais. Quando eles chegaram lá naquela região, a igreja tinha se multiplicado por 2. E sabe quantos chineses sabiam jogar futebol? Ninguém. Não sabiam, porque o projeto, a metodologia que ajuda a gente na expansão do evangelho, ela não vai durar tanto quanto uma igreja local. Mas uma igreja local é a certeza de que o evangelho vai ficar numa comunidade por mais de uma geração. Isso confronta um pouco a nossa estratégia moderna de missiologia, missionária. Porque muitas vezes eu encontro missionários falando assim, não fui chamado para plantar a igreja, eu fui chamado para trabalhar com um projeto social X ou Y. Tá, mas e se as pessoas aceitarem Jesus? Quando essas pessoas se converterem? E aí? Não, mas aí eu não fui chamado para plantar a igreja. E muitas vezes nós vemos lugares onde missionários investiram muito para abrir uma ONG, para abrir um projeto social, e quando eles saíram dali, o resultado sumiu, evaporou, junto com a saída daquele projeto social. Porque tem que ter igreja, tem que ter alguém que vai canalizar esse fruto da evangelização, do projeto social, para que o evangelho permaneça ali. O termo igreja no Novo Testamento, eclésia, é composto pela preposição ek para fora e a raiz kalel, que é chamar, que literalmente poderia ser traduzida como chamados para fora. Então, o evangelho, ele é aquele que chama para fora. Agora, muita gente tem um entendimento precipitado de que, então isso quer dizer que a igreja ela é mais igreja quando ela está evangelizando do que quando ela está reunida. Não é o chamado para fora de um templo, até mesmo porque isso dali nem era... igreja não necessariamente tem que ter um templo. Igrejas são as pessoas. O que é chamado para fora? Quer dizer que você não é desse mundo. Quer dizer que você foi comprado por alto preço e você pertence a outra pátria. Mas você ainda não vai ser retirado desse mundo. Então você nessa terra já está fora. Já é chamado para fora. Isso tem a ver também com a mudança de paradoxo que existia da igreja no Velho Testamento para a igreja no Novo Testamento. Existia igreja no Velho Testamento? Existia, a nação de Israel. E como era feito o testemunho, vamos chamar de evangelização, o contar boas novas, o apresentar o Deus verdadeiro no Velho Testamento. Existiam festas fixas e essas pessoas iam até Israel e ali elas testemunhavam dentro de Israel sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sobre o nome de Deus e sobre a promessa que depois a gente vai saber que é o Senhor Jesus Cristo. Então por isso que tinha toda uma regrinha, olha, a Páscoa tem que ser testemunhada dessa forma, tem que ser com esse negócio amargo, para mostrar, para recontar uma história, o Pentecostes tem que ser feito desse jeito. Então existiam várias regras de festas para que as pessoas... E lembre-se, quando existiam essas festas, a passagem dos estrangeiros era algo muito sério, tinha que ser protegida, a entrada do estrangeiro tinha que ser protegida para os locais de festa. O estrangeiro ele era bem-vindo nas festas. Ele não precisava nem de se converter ao judaísmo, mas ele podia observar as festas. Por isso que você vai ver lá no Pentecostes, que era uma dessas festas fixas, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, o que acontece? Havia ali pelo menos 14 nações representadas. Eles estavam ali, eles falaram, como é que nós, que somos de tantos lugares, ouvimos eles falar em nossas próprias línguas? Então foi um momento ali de testemunhar. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, a minha igreja é mais pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? É uma igreja que fala em línguas? O Pentecostes tinha a ver com falar em línguas somente? Ou tinha a ver com o que estava sendo falado e com o que estava sendo testemunhado? Paulo fala, o falar em língua é um testemunho por ti fora. É para mostrar o poder de Deus. Então ali no Pentecostes não foi simplesmente uma questão, olha, para mostrar que nós somos poderosos e tal, que nós reagimos ao Espírito Santo.
O Pentecostes tem a ver com evangelismo e missões, tem a ver com pregar o evangelho àquele que está distante. Então, se a sua igreja, ela rodopia, mas ela não prega, ela não é pentecostal, porque o Pentecostes tem a ver com pregação, o Pentecostes tem a ver com missões, o Pentecostes tem a ver com testemunho. Se não há testemunho, não é pentecostal. É isso que Paulo vai falar em determinado momento. Tem muito barulho, mas não é nada inteligível. E olha, quando a gente remonta o Pentecostes, era inteligível, as pessoas estavam entendendo. Como os entendemos falar das maravilhas, glorificar a Deus em nossa própria língua. É isso que é o Pentecostes. Remonta isso. Agora, o Pentecostes foi uma última expressão de um modelo velho testamentário. A partir de Paulo, por isso que Paulo vai falar assim, uma nova revelação. Qual que era a nova revelação de Paulo? Que ele falava, não é a questão do gentio vir a nós, né? Os 12 discípulos, eles ficaram muito com esse negócio, o gentio vem a gente, o estrangeiro vem até aqui. Por isso que escandalizou, foi até Cornélio. Não era tanto Cornélio ter ouvido o evangelho, é porque se Cornélio tivesse ido a Jerusalém buscar, era uma história. O que Deus ele não falou com Cornélio assim? Cornélio, vai até Jerusalém, você vai ter 12 lá para te contar uma história, uma mensagem que eu quero que você ouça. Olha só que descer é até mais prático, porque ele fala assim, Cornélio, vai vir um homem na sua casa. Espera aí, Cornélio poderia ter se deslocado? Não, mas era a vontade de Deus que esta igreja agora fosse ser chamada para fora. Infelizmente os discípulos ainda ficaram muito resistentes com isso, né? A gente vai ver Pedro depois se envergonhando de ainda ter contato com os gentios. Então Deus levanta lá, Paulo se autodenomina como um nascido fora do tempo. Deus ele levanta Paulo e fala assim, eu te chamei para as nações, eu te chamei para fora, Kalel, eclésia. Então nós somos chamados para fora. A natureza da igreja, nós vamos definir essa natureza aqui em 3 itens. O primeiro é, a igreja é chamada para glorificar a Deus. O Dietrich vai dizer o seguinte, que a igreja não é um mecanismo primariamente desenhado para evangelizar pessoas, mas sim um instrumento para glorificar a Deus. A proclamação, evangelização e a evangelização são resultados da sua existência. Então a igreja, a natureza da igreja é uma restauração do desejo original de Deus para a humanidade. Deus criou Adão e Eva para glorificar o seu nome. E eu acho muito legal quando o John Piper fala isso, ele fala que algumas pessoas se escandalizam dele, porque ele fala que Deus é Deus de autoexaltação. Não tem nada de errado nisso. Porque Deus exaltado, Deus glorificado, em nós é a esperança da glória. Se Deus não for o centro e Ele não for a figura mais exaltada, nós não temos esperança, nós estamos perdidos nesse processo. É Ele centralizado, que é a esperança da glória. Então esquece esse papo de que você é o ponto fraco de Deus, você nunca foi o ponto fraco de Deus, Deus não tem ponto fraco. Tá? Uma teologia que tem sido pregada aí, que nós somos a menina dos olhos de Deus, o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. Não tem. Deus não te sacrificaria. Eis que vos envio profetas e sacerdotes. A uns vocês matarão, outros vocês perseguirão e outros vocês crucificarão. Você acha que Deus está se lixando para essa realidade efêmera e terrena nossa? Se Ele tiver que permitir que você for para a cruz, Ele vai permitir. Agora, Paulo também fala que se não houvesse a ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está numa vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a promessa dele para a gente. E é por isso que nós o glorificamos. A segunda natureza da igreja é o testemunho ao mundo. Christopher Wright vai dizer que não é que Deus tem uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tem uma igreja para a sua missão. Deus tem uma missão. E nós estamos inseridos na missão de Deus. Nós somos um testemunho que o mundo precisa. E o mundo não precisa de uma igreja que seja exatamente igual ao mundo. Então tome muito cuidado com conceitos errôneos de contextualização. Não estou falando assim que não possa haver contextualização. Claro que existe, né?
A gente foi visitar o Ministério Infantil ali, é tudo coloridinho, é tudo em EVA, né? É bonitinho, é macio. Tem que estar contextualizado, tem que ter uma linguagem para falar com a criança, senão você perde a criança, é com uma boa contextualização. Mas a contextualização negativa é quando eu rendo os meus princípios para satisfazer a vontade daquele que está vindo aqui. Eu não tenho que me dobrar ao que é mais agradável. Contextualização é só tirar o obstáculo para a palavra ser ouvida. Tem algum obstáculo? A roupa que eu estou pregando é um obstáculo para você ouvir o Evangelho? Eu mudo a roupa, não tem problema. Mas eu não vou mudar Cristo para ser mais agradável para ninguém. O testemunho ele tem que ser um testemunho real, sincero, verídico, ele tem que ser um testemunho real. E o Cristo pregado nesse testemunho, ele não tem que ser aceitável, ele tem que ser verdadeiro. Até mesmo para que a gente consiga selecionar. A igreja, uma igreja madura, ela acaba selecionando. Não é a gente que seleciona, o Evangelho seleciona. Tem gente que vai numa igreja madura e vai falar assim, quem pode suportar essa palavra é dura demais. E vai voltar só para casa. Então o testemunho ele tem que ser um testemunho verdadeiro, ele tem que ser um testemunho que é fruto da igreja, que glorifica a Deus. Então a igreja não é do mundo, mas como corpo de Cristo mantém a responsabilidade de progressão de sua missão neste mundo. Porque assim como Jesus foi enviado ao mundo, ele também nos enviou. Na mesma missão dele, na mesma unção dele. Não existem diferentes unções, existe uma unção. Qual que é a nossa unção? Qual que é a sua unção? Qual que é a sua unção? João vai dizer assim, vós tendes a unção por parte do Santo, e ela permanece em vós, não é necessário que ninguém vos ensine. Assim como dele recebestes, nele permanecer. Qual é essa unção que você recebeu por parte do Santo? Não vem de nenhum pastor. Qual que é essa unção? Eu vou te dizer a unção de Cristo. Você é um corpo de Cristo. Então, se você é corpo de Cristo, você vai entender qual que é a sua unção. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com o Espírito para pregar, para colocar em liberdade, para consolar. A sua unção é a unção do Espírito Santo que habilita você para a mesma missão de Jesus Cristo. Você é uma continuação de Cristo nessa terra. Você pode ter metodologias diferentes. Existem metodologias diferentes, mas a unção é a mesma. Na nova aliança não existem homens especificamente ungidos. O que existe é o corpo ungido de Deus. Cumprindo uma palavra do Velho Testamento, que fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Igreja. É como o quê? Como é que é esses irmãos que vivem em união? Como é que nós devemos ser? Ele é como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão. Arão era um símbolo de quem? O sumo sacerdote. Era um símbolo de quem? Quem que é o nosso sumo sacerdote? Cristo. E este óleo derramado na cabeça de Arão, ele desce para a sua orla, para o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui? Levanta a mão. Você é o corpo de Cristo. Você tem o mesmo Espírito Santo de Jesus Cristo. Resumindo, você tem a mesma unção de Jesus Cristo. Então, para de buscar unção. Você tem unção. O que você tem que fazer é se encher mais do Espírito Santo. Amém. Isso você não vai conseguir em nenhum outro homem. Nenhum outro homem. Pode existir canais ali, momentos de oração e tal, mas isso você tem livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. Para de buscar mediadores humanos. Você tem acesso direto ao Senhor Jesus Cristo. É esse testemunho que o mundo precisa. Desta igreja que entende que tem livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. Para que ela possa exercer a sua terceira natureza, que é esse papel terapêutico. Estou falando com liderança. Você não tem que ser uma pessoa que canaliza, como obreiro, como pastor, todo o movimento de exortação, de cuidado e de repreensão da igreja. Isso é algo para a igreja. Você é aquele que mostra o caminho de como a igreja pode mutuamente se exortar, se repreender e cuidar uns dos outros.
Você não precisa ser líder de ninguém para cuidar de ninguém, gente. Para zelar por alguém, chamar a atenção de alguém, exortar, cuidar, animar aquela pessoa. Você não precisa ser líder, mas o líder ele tem esse papel de mostrar aos outros como se deve fazer. O entendimento não é trazer para você que a liderança é uma exclusividade terapêutica, mas que você seja um exemplo de como todos podemos ser esse instrumento terapêutico, esse instrumento de cuidado. O que a gente tem que fazer para plantar igreja? Primeira coisa, relacionamento. Não tem como, e pense bem, olha só, eu tenho visto isso em muitos movimentos de plantação de igreja agora, e principalmente nesse momento de retomada de pandemia. A igreja que tem 3 anos, correto? Reunindo aqui. 3 anos ainda está, tecnicamente falando, vocês ainda estão na primeira fase da plantação, tá? Pensa que vocês já andaram muito, primeira fase ainda da plantação. Principalmente nesse momento de retorno pós-pandemia, que ainda não acabou, mas se Deus quiser em breve vai ter vacina aí, nós temos que ver que várias pessoas estarão ingressando. Tem muita gente que vai sair por diversas razões, não cabe aqui julgamento, porque são diversas razões. E tem muita gente que está chegando. O que eu tenho que fazer nesse momento como líder? Relacionamento. Eu tenho que... Não que você tenha que se tornar amigo de todo mundo. Quando a gente olha para Jesus, Jesus era amigo de todo mundo. Não, ele sabia administrar suas redes de relacionamento. Ele tinha 3 ali que eram muito próximos. Desses 3, João era o mais chegado. Aí, abrindo um pouco mais, tinha os 12. Na verdade, esses 12 poderiam ser um pouquinho mais, porque tinha aqueles que andavam sempre com os 12, tanto que quando eles tiveram que escolher um fora dos 12, era fácil, porque tinha gente que estava em todos os momentos. Ali eram uns 12, 20. Saindo desse grupo tinham 70, mas poderiam também ser 400, como os que viram Jesus ser assunto aos céus. Então Jesus ele sabia administrar esses grupos e importar em ligar essas pessoas uma a outra. Eu te pergunto o seguinte: você não tem que discipular todo mundo que está sob a sua liderança, mas você já fez um mapeamento se todo mundo que está sob a sua liderança é discipulado por alguém? É acompanhado por alguém? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, porque discipular é um mandamento para a igreja, é um mandamento. Jesus falou assim: ide por todo mundo fazer discípulos. Todo mundo que está comigo ali, eu não vou cuidar de todo mundo, mas todo mundo está sendo cuidado por alguém. E se essa pessoa não está sendo cuidada, será que eu não posso ser um instrumento para ligar ela com alguém que tenha esse espaço, que tenha essa flexibilidade para ainda discipular alguém, para cuidar de alguém? Isso é uma coisa que vocês podem fazer, que vocês podem ajudar o seu pastor a fazer. Isso é um papel da liderança. Então, segundo, ajuntamento. Aí sim, nós estamos falando de liturgia. Então vocês, por exemplo, todo mundo aqui que está em célula, você tem pelo menos 2 momentos de ajuntamento durante a semana, que é o culto de domingo, que talvez você, como líder, venha em mais de um, ou no final de semana, e você ainda tem a sua célula. Tem que ter o ajuntamento, porque nesses ajuntamentos nós conseguimos passar um ensino de forma sistemática. Agora, essa questão do eu sou igreja tem sido deturpado por pessoas que ignoram a importância da congregação, que também Paulo já abordou isso, não abandonando a vossa congregação como é costume de alguns. Não deve-se fazer isso. Agora, eu conheci, uma vez eu fui numa vila na China, e tinha um crente naquela vila, numa região de milhares de quilômetros quadrados, sem um outro crente. Aquele indivíduo era igreja? Ele era uma expressão do corpo de Cristo. Ele era uma expressão da igreja no sentido da noiva de Cristo. Mas ele não pode se considerar uma congregação, porque ele não tem com quem se congregar. Então isso vai trazer alguns déficits para ele. Mesmo que não seja intencional, ele não tinha, mas vai, faltava. Quando você visita esse tipo de contexto, comunidades ribeirinhas, indígenas, você vê que não tem ali muitos crentes, ou não tem uma liderança formada, você vê que às vezes falta alguma coisa, a pessoa não entende bem alguns nuances da palavra de Deus, porque falta esse conflito, esse atrito, essa exposição da palavra de Deus. Então, isso nunca deve ocorrer intencionalmente. Você nunca deve falar assim: não, eu sou igreja sozinho, então eu não preciso de ir. Não, você precisa
constantemente, porque a Bíblia fala, exortai-vos uns aos outros mutuamente, não é isso que diz o texto que nós lemos há pouco? Mutuamente. Então existem vários textos bíblicos que vão enfatizar a importância da congregação, de estar ajuntando, em ajuntamento, como eu disse lá, plantar a igreja envolve, tem que envolver ajuntamento. Você tem que entender a importância disso daqui, dessa congregação. Senão, se você faz isso intencionalmente, na verdade são pessoas que enfraqueceram na fé, ou como disse João, saíram do nosso meio porque nunca foram nossos, e eles querem influenciar outras pessoas a irem para o mesmo abismo que eles foram, dizendo que a igreja, né, a congregação, ela não é importante, o que é uma heresia, isso é uma falha, tá bom? Isso é uma falha teológica de algumas pessoas. Então, primeiro, relacionamento, depois, ajuntamento, esse grupo ele se ajunta. Terceiro, formação de liderança. Formação de liderança ela não deve ser algo exclusivo do episcopo, do pastor presidente. Você tem que ajudar na formação dessa liderança. E, por último, reprodução. Aí a gente vai falar até mais do que essa liderança. É reproduzir mesmo. Ovelha saudável, ela tem filhote. Igrejas maduras, elas reproduzem, elas multiplicam. Se essa igreja ela depende completamente do pastor para reproduzir, tem alguma coisa problemática aí. Se todo mundo que está vindo para essa igreja, porque está passando na rua, opa, uma igreja evangélica veio, ouviu uma pregação e se converteu, talvez tenha alguma coisa não tão boa. Talvez seja simplesmente uma imaturidade também. Pode ser imaturidade. Porque uma igreja madura, ela vai se reproduzir de vários francos, né, com várias entradas. Você vai ter gente que veio para a igreja com convite, você vai ter gente que veio com um evangelista na rua, você vai ter aquele que trabalhava junto com alguém que está na igreja. As pessoas elas vão para a igreja porque a comunidade vai ter desejo de encher aquele lugar. Não é aquele enchimento que eu estou falando pejorativo, porque a gente quer mostrar uma igreja cheia. Não tem nada a ver com isso. É porque quando você tem uma coisa boa que você gosta, você quer que outros desfrutem daquilo que você tem. Isso é natural. Então, se você não tem desejo de reproduzir isso que você está recebendo para outros, é um sinal negativo. Pode ser uma imaturidade, pode ser uma ferida, pode ser alguma coisa que está acontecendo dentro da igreja que não está funcionando tão bem, mas talvez precisa de alguma correção. Então, uma igreja multiplicadora, ela será sempre uma igreja. Olha, observe, eu falei sobre sinais, né? Pode ser que seja sinal de alguma coisa. Pode ser um sintoma de alguma coisa que está errado aqui na igreja. Uma igreja multiplicadora, ela vai ser uma igreja bíblica, amorosa e missionária. Se não está ocorrendo multiplicação, se essas pessoas não estão compartilhando a sua fé, a forma como elas aprendem, a forma como elas se reúnem, pode ser que elas não estejam compreendendo bem a mensagem bíblica. Ou pode ser que elas não estejam se aplicando em amor, não sendo tão amorosas, ou elas não tenham entendido a responsabilidade do ardor missionário. O que é a responsabilidade? O que é o ardor missionário? O primeiro aspecto do ardor missionário é a coerência. Você não foi alcançado? Então, por que essa sua falta de desejo de querer alcançar, se você foi alcançado? Não é incoerente isso? Se você, mas eu nasci num lar evangélico, mas você é judeu. Se você não é judeu, você foi alcançado porque alguém um dia quis sair do meio dos judeus para pregar o evangelho para você, porque a própria palavra fala que o evangelho primeiro era para o judeu. Então, se você hoje está aqui dentro da igreja, porque houve um movimento missionário, porque alguém saiu da sua zona de conforto e foi pregar o evangelho para aquele que estava fora. Lembrando que a igreja ela é chamada para fora. Então, uma igreja multiplicadora, ela vai ser naturalmente uma igreja bíblica, amorosa e uma igreja missionária. Pensando aqui, o que é uma igreja madura? Vocês estão caminhando aí, né, no 3º ano de plantação dessa igreja, de implantação aqui dessa igreja.
Faz essa conta aí. Será que essa igreja já é uma igreja madura, uma igreja autóctone, uma igreja autônoma, no sentido positivo? Autônomo é um termo positivo, tá bom? Será que ela já é uma igreja madura? Primeiro, ela é autossustentável? Ou ela depende de intervenções de terceiros? De uma sede? Ou vamos expandir um pouco mais essa questão do autossustentável, porque às vezes ela tem dinheiro para tudo. Mas são todos que estão cooperando para que essa obra ocorra, ou são alguns que têm mais recursos que estão cooperando somente? E os outros estão assim, a gente não tem nada mesmo, então... Uma vez eu fui numa aldeia lá na China, de um povo chamado Miaozu, e aí era uma igreja, e aí eles queriam fazer um projeto que o povo andava 2 km para pegar água. E aí eu fui na fonte, no lugar onde eles pegavam água, eu não acreditei, um negócio preto assim. Aí eu falei, não rapaz, vocês têm que fazer aqui uma cerca em volta disso daqui, porque o animal está bebendo água no mesmo lugar que vocês estão coletando água. E o animal, onde ele bebe água, ele faz o quê? Faz xixi e cocô. Então vocês vão aqui se contaminar, então vocês têm que fazer uma cerca e tal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar água daqui de baixo, a gente vai colocar um sistema com gerador e postes, a gente vai levar água com bomba até a sua vila lá em cima. Vocês vão ter água em casa. Lá em cima a gente vai fazer uma cisterna e tal, e isso vai... Agora eu te digo uma coisa, eu tenho dinheiro para fazer isso tudo. Eu não, claro que eu não, né? Era a Junta Batista de Missões, JMM. Aí eu falei assim, né, nós temos dinheiro para fazer isso tudo, mas se a gente chegar aqui e bancar esse projeto, ia custar uns 25, 30 mil reais, porque é caro, porque trazer as coisas numa vila isolada é muito caro, por causa o frete é muito caro das coisas. Eu falei, se a gente bancar isso, vai ser um projeto dos gringos. Esse projeto não tem que ser do gringo, esse projeto tem que ser da igreja, para mostrar, para dar poder para a igreja no meio da comunidade. Vocês vão ter água aqui, para as outras vilas virem aqui e saberem que foi a igreja que está provendo água para as comunidades. Aí eu falei assim, então é o seguinte, desafia a sua igreja. Aí depois de um tempo eu voltei lá, aí ele me mostrou um papelzinho. Eu tenho até a foto desse papel, não trouxe hoje, mas é muito interessante o nome de várias pessoas e o valor que cada pessoa ali estava contribuindo. Aí eu falei assim, eu chamava ele de Moisés, a gente dava um apelido para os pastores para a gente poder ter uma comunicação mais tranquila via celular e tal, não arriscar o pescoço deles. Eu falei, Moisés, mas eu sei que esse cara aqui não tem dinheiro, dinheiro em espécie. O que significa esses 200, esses 300, esses 100, esses 50 aqui? Aí, isso daqui é 2 porcos, isso daqui é tantas galinhas, isso daqui é tantas coisas, isso daqui é tanta coisa. E aí eles vão dar isso tudo para a igreja vai dar um jeito de vender isso, e aí a gente vai investir isso na... Aí ele falou assim, não, mas o Shifu, ele chamava de Shifu, igual do Kung Fu Panda, porque Shifu significa professor, né? Quando fala assim, mestre Shifu, é mestre, no desenho lá, você nunca mais vai assistir da mesma forma, né? Mestre Shifu. Aí ele falou, Shifu, mas tem uma coisa a mais ainda, a gente foi na montanha e quebramos as pedras que a gente vai usar na construção das cisternas e tudo o que a gente vai fazer. Então isso daí é metade do valor que você gastaria. Então, um projeto que a gente teria que investir 25 mil reais, a gente investiu 10. E foi um projeto onde a igreja contribuiu com mais da metade, quase 2/3. Por quê? Porque tem condições. Usa criatividade, usa imaginação, vai lá e faz o negócio acontecer, gente. É fantástico. A gente não pode impedir as pessoas de contribuir. Então, uma igreja madura é uma igreja autossustentável. É uma igreja também autogovernável. O que significa isso? É uma igreja onde a liderança dessa igreja, ela foi gerada no contexto da igreja. A igreja brasileira durante muito tempo foi assim, algumas décadas atrás. Você ia na igreja, só tinha lá americano liderando. Muitas vezes nem acreditava que o brasileiro era capaz de fazer isso.
Mas eu tive uma experiência interessante, mais regional, há algum tempo atrás, na Lagoinha, tinha a Lagoinha Centro, lá na Praça 7. E eu lembro que chegou a época do Natal e tinha mais ou menos 10 pastores na igreja. Mas aí todos os pastores voltaram para os seus estados para passar o Natal com suas famílias. Ficou só um casal de pastor, que nem eram os mais experientes, conduzindo ali a reunião de Natal. Então o que a gente percebia naquela igreja? O fato da gente olhar ali e ver muitos pastores, dava uma impressão de que tinha uma liderança forte, treinada, mas não era uma liderança local ainda. Ela não era autogovernável, não tinha pessoas que tinham fluído dali. Mas daqui a um tempo você vai ter aquele que você fala assim, nossa, aquele ali era do departamento infantil, cresceu aqui com a gente, era menininho, a gente viu mudando de voz, falando arranhado, falando meio grosso, meio fino, e hoje está aqui. Daqui a pouco você vai, batizamos ele, fizemos o casamento dele, hoje ele é pastor da igreja. A gente vai falar o quê? Poxa, essa igreja, ela é completamente autogovernável, ela independe de uma interferência externa. Se o pastor sair da igreja, é alguém daqui que pega. Não precisa, não, mas tem que ver lá na sede alguém que vai vir assumir a igreja. Não precisa, porque a igreja tem um corpo de liderança maduro que pode assumir qualquer função da igreja. Isso é uma igreja autogovernável. Terceiro, ela é autopropagável. Eu lembro, agora não tem mais, mas quando eu era criança, eu lembro que era muito comum a gente receber na igreja, até na Lagoinha, receber equipes de evangelistas vindo dos Estados Unidos. O pessoal vinha pregar e tal. As peças que a gente apresentava, todas elas eram peças que vinham de fora. E a gente via que às vezes a igreja não evangelizava, mas o grupo de fora vinha e evangelizava mais. Quando eu fui missionário da Jocum, o Jocum trabalhava muito nisso, suporte à igreja, e tinha igreja interessante, a gente às vezes ia lá com uma equipe e evangelizava no domingo, e aí algum jovem da igreja falava assim, não, a gente não faz isso, a gente não evangeliza, a gente nunca apresentou um teatro, porque não é uma igreja ainda que se autopropaga, ela depende de interferências externas, ou ela está muito restrita ao grupo que ainda está reunido, não aprendeu ainda a se multiplicar sozinho, ou pelo menos não é que aprender, multiplicar é sempre é arriscar, é se lançar, então assim, não se lançou ainda no quesito multiplicação. E por último, teologia própria, que aqui é uma coisa muito interessante, vocês é que sabem a necessidade teológica dessa região, os temas que têm que ser abordados, né? Não quer dizer que vocês vão ser insubmissos e não vão utilizar o material que vier da sede, mas a gente sabe que vão existir momentos que você vai ter que desenvolver uma abordagem teológica local para resolver um problema local. Eu lembro em Santa Luzia, nós tínhamos algumas células e uma menina um dia me ligou e falou, pastor, eu vou ter que cancelar minha célula essa quinta-feira porque eu tenho um médico, eu não vou conseguir voltar a tempo da célula. Eu falei, não preocupa não, me dá um endereço que eu vou lá e eu dirijo a célula hoje para você quinta-feira. E aí ela foi, me passou o estudo e eu fui lá, e era um estudo da sede, e era um estudo sobre liderança. Quando eu cheguei assim, o que tinha mais tempo de crente tinha 2 horas de convertido. Não, brincadeira, não era isso não, mas assim, a maioria novo convertido, todos eles eram novos convertidos. Gente, não encaixava o assunto de liderança, não o estudo que estava ali pronto, não encaixava, não tinha como eu dar aquele estudo ali para aquela célula, porque era um negócio que daqui a meses eles estariam começando a abordar isso daí, entender essa questão. E na hora ali eu me reinventei, eu até peguei o mesmo texto, mas eu me reinventei e eu dei um outro estudo para eles, porque não tinha como. Então vocês sabem a necessidade de vocês. Quais são os principais problemas hoje que a gente enfrenta dentro das comunidades? E talvez uma igreja com 3 anos de idade, eu acho que a gente pode identificar algumas coisinhas aí, uma ou outra, né? Primeiro, a dificuldade de se distinguir igreja de templo. Igreja não é templo. O templo, ele serve à igreja. A estrutura, ela serve à igreja. Se hoje não tivesse microfone, cancelou o treinamento?
A igreja, o treinamento é o microfone? Não, ele serve para que o treinamento ele seja mais leve, para que você não precise se esforçar tanto, poder fazer um negócio melhor. Mas ele não é, ele traz conforto. A cadeira é a igreja? Não. Eu lembro um colega meu na Lagoinha uma vez, começando no início do processo de plantação de igreja, e eles estavam fazendo aquela reforma ainda, eu não sei como é que foi aqui, mas eu lembro, ele foi entregar o galpão cruzão, assim, e ele não quis esperar, ele começou a reunir as pessoas ali no reboco mesmo e tal, e aí uma parte já estava pintada, a outra ainda estava fazendo, estava instalando o som, e ele fazendo o culto sem microfone e tudo mais. Aí uma pessoa foi na igreja e falou com ele assim: ô pastor, quando a igreja estiver pronta, você me chama, eu quero vir na igreja. Aí ele: rapaz, você não entendeu, a igreja está aqui. A igreja são as pessoas aqui, ó, reunindo aqui, olha para o lado da igreja aí. A igreja está do seu lado. Essa é a igreja. E quando a gente confunde as coisas, é muito perigoso. E a gente não pode, muito importante isso, não troque a estrutura pelo povo. É isso que Jesus confronta em relação à questão do sábado. Era pecado guardar o sábado? Claro que não. Até hoje é bom guardar o sábado, tá? O problema é que o sábado ele não servia mais para o homem, era o homem que servia o sábado. O problema não é a estrutura. O problema é quando a estrutura não serve mais a igreja que serve a estrutura da igreja. Quando a gente dá passos maiores do que pode dar, se endivida, arruma e tem que vender cachorro quente, vender um monte de coisa e fica ansiedade, a gente não consegue nem pregar a palavra mais, fica ansioso, tem que abordar assunto financeiro toda hora, ou seja, a estrutura ela ganhou uma proporção que não tinha que ter, Então, é um problema, a dificuldade de se distinguir a igreja da sua estrutura. O segundo, a demora na introdução dos convertidos na vida diária da igreja. Isso aqui a gente já abordou, né? Que é a questão do novo convertido. Então, quanto mais você demorar para introduzir ele, você depois vai ter maior dificuldade, até mesmo porque ele não vai estar envolvido na questão prática do discipulado, o que é o discipulado? É a imitação, é ver você fazendo a coisa, então você introduzir ele ali vai trazer essa vantagem. Terceiro, despreocupação com os fundamentos teológicos e atração pelos mecanismos meramente pragmáticos. O que é pragmático? É o que dá certo. É quando eu invisto mais do que no que dá certo do que no ensino da palavra. As pessoas elas têm que ter a palavra, porque as pessoas são limpas pelo quê? Jesus não falou isso, vocês já estão limpos. Pelo quê? Pela palavra. Então, não é simplesmente o que dá certo. Ah, não, mas eu fui em tal igreja e tem lá o jogo de luz, a gente tem que ter isso. Não, pode ter o jogo de luz, não tem pecado nenhum nisso. Mas você não pode embasar a plantação da sua igreja simplesmente olhando para coisas que dão certo ao atrair pessoas. Sendo que muitas vezes a própria mensagem do evangelho ela pode repelir algumas pessoas. Não, você tem que pregar. O que Paulo fala? Prega a palavra em tempo e fora de tempo, admoesta e ensina com toda a mansidão. Prega a mensagem. A ausência de sensibilidade social e cultural pregando o evangelho sem sentido para o contexto receptor. Então, isso daqui eu acho que a gente sabe muito bem, é quando a igreja ela não consegue ter essa sensibilidade sobre a dificuldade dos irmãos, ajudar no desenvolvimento comunitário, da comunidade, e acaba ficando uma comunidade sendo vista como fria, como ausente, como não participante dos problemas daquela comunidade. Então, isso é um problema comum no meio das igrejas contemporâneas. Imediatismo. Nós fazemos parte de uma geração que não tem paciência com nada. Essa é a verdade. Se o cara te mandou um WhatsApp agora, se você manda um WhatsApp agora, uma mensagem, e a pessoa não te responde em 15 minutos, você já está ligando para o IML. Tem alguém morto aí, o cara não me respondeu.
Né, o pessoal que é mais da minha idade aí, tem uns 40 anos, sabe como é que era. Você chegava em casa de noite, 11 horas da noite, tinha lá aquele convite de casamento. Convite de casamento tinha uma outra utilidade antigamente, era para anotar recado. A gente recebia, colocava perto do telefone e ficava anotando os recados. Aí tinha uns recados lá que a sua mãe anotava, o fulano ligou para você, aí você ligava para o fulano no outro dia. Ou seja, o cara esperou 24 horas para ter uma resposta e ficou feliz, tá? Que você respondeu. Hoje não. Hoje tem que ser tudo rápido. Por que os casamentos estão cada vez durando menos? Porque as respostas, as mudanças, elas têm que ser rápidas. Eu não posso esperar esse cara mudar, essa mulher mudar, as coisas têm que ser imediatas. A plantação de igrejas tem que ser resultado rápido. Se não crescer, se não multiplicar rápido, é porque não é de Deus. É porque tem que fechar a porta. Será? Será que é assim? Será que todo movimento na Bíblia foi uma explosão? Eu fiz um estudo minucioso sobre os lugares onde Paulo passou como missionário. 90% das igrejas que Paulo passou eram caseiras. Igrejas que tinham lá 10, 15 pessoas. Poucas, em alguns lugares se reuniam em cenáculos, que eram onde tinha mais gente. Mas a maioria das vezes ele ia na sinagoga e uma igreja caseira. Poucas pessoas. A gente costuma ver aquela explosão que teve lá em Pedro no Pentecostes, achar que aquilo era uma constante na igreja primitiva. Claro que o número crescia, claro que eram acrescentados, mas você pode experimentar um contexto pela permissão de Deus que pode ter um resultado mais demorado à sua vista, e não tem problema nenhum nisso, porque a missão é dele. E às vezes ele pode estar até querendo te mostrar alguma coisa. A obra de Deus é de Deus. Nós somos cooperadores, mas é o tempo de Deus. O máximo que nós podemos fazer é convencer o homem da sua imoralidade, mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer de imoralidade não é difícil, é só apontar o erro, o pecado, o defeito, isso é fácil, mas é o Espírito Santo. Então, quando o negócio estiver difícil, olhe para o Espírito Santo, que ele vai te mostrar que é o tempo dele, e você vai perceber claramente que é o tempo dele. Então, não se renda ao imediatismo. E o excessivo envolvimento com a estrutura da igreja, que é algo que a gente já falou também sobre a questão de diferenciar o que é igreja do que é templo, né? Igreja não é estrutura, a estrutura serve à igreja, e eu não posso ter uma dedicação excessiva à questão da estrutura. Eu tenho que ter um envolvimento proporcional e equilibrado.